Bom dia a todos. A partir de agora, a prof já está gravando a aula. Nessa manhã gostosa e chuvosa, boa para a aula de arte, né? Não para ficar na cama. Temos um número considerável, né, João? de alunos, então vamos começar nossa aula. Vou esperar só mais uns 2 minutinhos, tá bom? Ver se entra mais alguém. Só 20? Tá ótimo. Cadê essa galera? Tá tudo com sono, tudo com preguiça. E agora deu uma paradinha, pelo menos aqui deu uma pausa. A chuva de manhã estava mais forte. O primeiro tempo foi tenso, hein? O primeiro tempo foi indo aos pouquinhos, aos pouquinhos. Nota extra é ótimo. É verdade. Não vou nem pedir para abrir a câmera, será que eu peço para ver como vocês estão? Já pensou? E aí, vão voltar semana que vem? Só à tarde, né? O prof não vai poder vê-los, que minhas aulas são pela manhã, né? Então o presencial só vai ser à tarde. Então, só os professores do vespertino que voltam, né? A princípio foi um direcionamento da escola. Então, só os professores que farão atendimento presencial serão os professores do período vespertino. Abrir a câmera é complicado, né, Fer? Eu imagino. Mas bora lá. Queridos, a prof vai espelhar a apostila, tá? Hoje ainda eu vou, referente à nossa aula da semana passada, eu vou deixar uma tarefinha no AVA para vocês, ok? Não tem produção essa semana, mas eu vou deixar uma atividade no AVA. Bom dia, Henrique, tudo bem? Vou espelhar para vocês. Já. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre percepção e comunicação. É muito interessante essa apostila que a gente está trabalhando praticamente uma alfabetização visual, né? Nós pensamos em alfabetização apenas a fase de conhecimento de letras, né, ou de leitura. E a alfabetização visual é uma forma interessante de você aprender a ler uma obra de arte, né, aprender a ler imagens. Então, desde os seus conceitos simples de componentes da linguagem visual, né, dos elementos da linguagem visual, até toda a estrutura técnica para você fazer a leitura, né? Até para você chegar no museu e não ficar olhar uma obra, é feio. Por que é feio? Não gostei. Tá, mas por que você não gostou? Para ter argumentos técnicos, né, acima de tudo, não só um conhecimento linear, tá? Então é bem interessante o material neste sentido, ok? Nós vamos falar um pouquinho sobre Kandinsky, que é um artista, né, foi um artista que, esse momento, essa obra aqui ao lado direito está inserida dentro do movimento abstracionista, tá, e entender um pouquinho sobre a vida dele. Vassily Kandinsky, o pioneiro do abstracionismo nas artes plásticas, nasceu na cidade de Moscou em 16 de dezembro de 1866. Filho de pais divorciados, ele foi educado pela tia, optando a princípio pela música, que posteriormente refletirá em seu trabalho como pintor, pois ela lhe confere noções essenciais de harmonia e evolução. Kandinsky seguiu inicialmente as trilhas acadêmicas. Ele formou-se em Direito e Economia na Universidade de Moscou, mas logo depois desistiu dessa profissão, encontrando finalmente o seu destino nas veredas das artes visuais, ao se apaixonar por uma tela de Monet. O artista começou a estudar pintura em Munique, nessa época considerada como um centro artístico, na escola Anton Asbe, mas Kandinsky desencantou-se com essa prática artística, pois tinha uma predileção especial por paisagens. Suas primeiras obras refletiam um toque musical e expressavam também temas de folclore russo. Nesse período, Kandinsky conheceu o pintor Paul Klee, dando início a uma grande amizade. No ateliê do professor von Stuck, ele permanece até 1900. Um ano depois, o artista funda a Palax. Falange, né, que é um grupo de artistas que, entre eles, Stern, Ruschen, Hetcher e Klee, né, é um grupinho de artistas da Falange, tá, que a gente vai ver o estilo deles, ó. Pouco depois, essa associação encerra suas atividades por carência de alunos, mas suas sementes frutificam posteriormente com o nascimento da nova Associação de Artistas de Munique. Nessa mesma ocasião, Kandinsky inova a pintar sobre o vidro, técnica inspirada na cultura da Bavária.
Na etapa ainda figurativa do artista, até a tela, o Cavaleiro Azul, reproduz um personagem de contos de fadas, imagem muito comum na infância de Kandinsky, simbolizando o combate entre o bem e o mal, luta e transformação. Esse tema se repete na fase do pintor. Essa obra aqui, ó, se chama, né, o título dela é Blue, ele pintou em 1922, tá? Qual a relação que a música tinha com Kandinsky? Kandinsky, por essa paixão pela música, ele usava a música como estímulo musical, estímulo artístico. Então, ele colocava a música e, conforme a música o estimulava, ele produzia. É claro que tinha um disparador como a temática, como até a influência mesmo a respeito de contos de fadas, o bem e o mal, o certo e o errado, ele fazia suas produções, tá? Mas a música era um disparador nas suas produções. Em 1908, ele retorna a Munique, onde edita o ensaio do espiritual na arte. Em 1911, no qual apresenta a arte como expressão de um imperativo interior. Nessa década, o pintor realiza os primeiros trabalhos não figurativos, tornando-se, assim, o primeiro artista no Ocidente a criar uma pintura abstrata. Ele libera as artes plásticas das cadeias convencionais a que elas se prendiam. Com sua atitude inovadora, influencia profundamente não só essa esfera, mas outros setores artísticos. Em 1912, a famosa tela dá o nome a um almanaque, Der Blaue Reiter, o Cavaleiro Azul, e ao primeiro grupo expressionista de teor lírico comparado ao caminho mais dramático do grupo Die Bruck, também expressionista. Durante a Primeira Guerra, o artista refugia-se na Rússia até 1921. Assim, é testemunha da Revolução Socialista. E como membro integrante do Comissariado para a Cultura Popular, inaugura vários museus e reconstitui a Academia de Belas Artes de Moscou. A partir de 1922, Kandinsky se torna professor da Bauhaus, porém, em 1933, esta é fechada pelos nazistas, e os trabalhos do pintor são apreendidos em 1937. Kandinsky foge, então, para a França e vive em Paris durante um ano, adotando depois a nacionalidade francesa. Nessa cidade, ele toma contato com as artes aplicadas, estilo artístico de teor utilitarista, contraposto à arte pela arte, e gráficas, especialmente com o fauvismo, movimento que explora ao máximo o uso das cores nas representações pictóricas. Em Paris, como consequência dos tempos de guerra, Kandinsky sofre com a penúria desses tempos, mas não perde o vigor artístico e prossegue em suas pesquisas. Sua obra, porém, não reflete os vestígios da guerra. Em 1940, o artista conclui a execução do seu último grande trabalho, A Volta do Círculo. Kandinsky continua a pintar pequenos cartões, apesar de estar cometido por uma arteriosclerose, do qual vem a falecer em 13 de dezembro de 1944, aos 78 anos de idade. Para vocês, o que é uma obra considerada abstrata? Quem quer responder, por favor? Uma obra que não busca trazer forma na pintura. Que não traz formas, isso. Mas que não traz formas, que tipo de formas? Geométrica, simétricas. Simétricas, geométricas, que mais? Concreta. Concretas, isso que não traz formas. Ou melhor, formas claras ou formas óbvias, pode ser? Acho que sim. Né? Que não traz, na verdade, a clareza das imagens, não é? Que não é figura, que seria o oposto do figurativismo. Porque uma obra figurativa é aquilo que vocês olham, né, que nós olhamos e que a gente consegue identificar, certo? Vou voltar nessa imagem aqui. Vocês conseguem identificar uma figura real? Com apenas riscos e rabiscos e manchas? Eu tô vendo um navio. Um barco num riozinho na horizontal, Aham. outra lancha subindo, um ventinho batendo. Aham. Isso mesmo. Tá, então tem algumas, queira ou não, tem algumas imagens figurativas, mas algumas pessoas conseguem identificar, outras não. O abstracionismo, ele te dá essa liberdade. O abstracionismo, ele te dá essa liberdade. Vocês concordam?
tá? Ela, às vezes, para o próprio artista, ela tem um formato figurativo, ou para ele não tem, só tem manchas e linhas, e a gente consegue... Se eu tivesse em sala de aula com vocês, essa questão do estímulo, a gente ia trabalhar o exercício musical também, tá? Assim como o Candice que trabalha. Eu procuro fazer esse exercício de trabalhar com estímulos musicais, de levar vários estilos de música, vocês brincam com esses traços livres, e depois a gente procura figuras nas linhas, tá? Essa é uma ideia bem interessante. Tem alunos que conseguem identificar várias figuras no meio de um monte de risco. Agora, tem alunos que não conseguem identificar muitas imagens, mas por quê? Porque eu tenho limitações. Igual eu consegui ver o navio logo no começo, consegui, tem pessoas que já não conseguem, tá? Aqui, ó, essa imagem, essa pergunta tá muito fácil. A imagem ao lado é figurativa ou abstrata? O que vocês acham? Com certeza é figurativa, claro, claro. Por que, Henrique, que ela é figurativa? Sei lá, mas vai que... Quem que acha que é abstrata? Cri, cri, cri. A sua significação, ela foi construída a partir de que elementos formais? Um monte de quadrado dentro de quadrados, que estão dentro de quadrados. Isso. As formas geométricas. Mas eu volto à pergunta, ela é figurativa ou ela é abstrata? Menor ideia. Eu tirei abstrata, mas... E aí, figurativa, o Henrique disse abstrata. Eu concordo com o Henrique. O Henrique, isso. Tem alguém que acha que é figurativa? Porque a gente... eu acho que não tem ninguém na sala, tá tudo quieto. Essa foi boa, Henrique. Vou ficar sabendo daqui a pouco, na hora da chamada. É a Fer que respondeu com você? A Ellie. Sobre aquela lá? É, sobre a... Figurativa. Figurativa. Então, tá vendo que ficou dividido? Adoro. Vamos lá. Fundamentos sintáticos da alfabetização visual. Lembra que a prof falou? Que a gente, para você aprender a ler, nós aprendemos, a alfabetização ela é feita através de som, de fonema. Então, como que uma criança, ela aprende a ler? Ela aprende a ler ouvindo. Por mais que, aí você pergunta assim, e quem tem deficiência auditiva? Aí é um outro tipo de alfabetização, que é através da linguagem de sinais, tá? Então, a alfabetização visual, ela é interessante porque ela tem elementos da composição visual, que é o que a gente vai começar a aprender agora, que são os fundamentos sintáticos, tá? Então, a composição e seus elementos sintáticos afetam de forma direta o observador da imagem. Ao contrário da linguagem escrita, a linguagem imagética não possui uma estrutura organizada e homogênea, que permita a mesma significação. Por exemplo, todo mundo identifica a letrinha A não somente pelo som, mas pela imagem. Já a linguagem visual, a mesma forma que a pessoa olha aquela imagem abstrata, para alguns pode parecer figurativa, para outros abstrata, ok? Ela não tem a mesma significação, porque ela varia de acordo com a vivência, ela varia de acordo com, inclusive, até com o gosto. É pessoal. Prof, então você está me falando mais uma vez que é subjetivo? Sim, ela não é objetivo. Tá? Não tem como a gente fazer uma leitura de imagem linear. Eu posso gostar, como vocês podem não gostar. Mas isso vai da vivência, mas para isso você tem que ter argumentos. E aí a gente volta aqui nessa questão da estrutura da imagem, ok? Não há uma maneira única de se produzir uma imagem e ter a certeza de que o observador irá compreender nos sentidos pretendidos do autor. A gente não sabe se realmente Kandinsky, quando fez aquela imagem, jogou ali aquelas linhas, se ele realmente queria formar aquele navio. Ele não deixou o seu processo artístico descrito. Tem artistas que deixam. Picasso mesmo, quando fez Guernica, ele descreveu toda a sua produção artística. Ele descreveu no sentido de contar a história do bombardeio, da Guerra Civil Espanhola, do bombardeio, quando ele fotografou toda essa destruição. Então, nós sabemos do processo artístico, certo? Kandinsky já não. Então, tem artistas que deixam esses relatos, tem artistas que não. Então, às vezes, o que o artista pretendia não foi alcançado, tá?
Na linguística, a sintaxe pode ser traduzida como a disposição coordenada de palavras de acordo com uma ordem e uma forma específica. Existem regras na linguística que não possuem elementos na visualidade, e aí reside o problema. A percepção visual acaba por nortear o entendimento dos significados sedimentados na imagem. Agora, o que é a percepção e comunicação visual? A percepção visual é estudada por muitos campos do saber, em especial pela filosofia e psicologia. A percepção de imagens tem como base a aferição de cores, formas, texturas, tonalidades, luz e sombra e proporções. E é a partir desses elementos que o sujeito que observa acaba construindo uma relação dinâmica de significado. A resultante para o autor da imagem é a composição. Para o observador, essa cadeia de relações é percebida pelo olhar que comunica ao cérebro. Este, por sua vez, busca informações passadas, todos os dados para ajudar o sujeito a compreender o que vê. Em 1/1000 de segundo, o sujeito sente-se afetado pelos elementos formais, que, por sua vez, lhe causam sentimentos de repúdia, agonia, êxtase, passividade, nulidade, etc. Quer dizer, algo nulo, né? Que indiferença, não causa nada. É sabido que toda imagem é um meio que une o autor ao observador. A imagem traz códigos daquele que a fez que devem ser decodificadas por aquele que irá recepcioná-la. A luz é um elemento formal mais importante para a visualidade, quer dizer, sem ela não tem como a gente estabelecer a diferença entre tom e, consequentemente, distinguir planos ou texturas. A luz é de tamanha importância para o ser humano e após a evolução do fogo, o homem deu um salto qualitativo de vida. Qualquer outro elemento na linguagem visual, ele é secundário, tá? A luz, ela é imprescindível, porque se eu não tenho luz, eu não consigo visualizar nada, certo? A luz revela todos os outros elementos da visualidade, a saber, ponto, linha, cor, forma, direção, textura, escala, dimensão, movimento. Embora citados, esses elementos podem variar de acordo com a opinião de alguns teóricos. Um mesmo tema para a linguagem visual pode ser apresentado de diversas maneiras de acordo com a disposição dos elementos formais. Veja alguns exemplos para aquela obra Última Ceia. Lembra que nós trabalhamos ela? Nós fizemos aquela atividade com a Última Ceia do Caravaggio e do Tintoretto, e a Última Ceia do Da Vinci, tá? A temática é a mesma, Última Ceia, né? A história bíblica é a mesma. Nessa imagem, prevalece a ideia de perspectiva oblíqua, que confere o dinamismo para a ceia. Outro fator a ser levado em consideração é a composição e a distribuição da luz, tornando a cena mais teatral. Repare que a figura de Cristo, ela está em segundo plano, ela não está no plano central, tá? O Tintoretto que fez essa também. Aqui é um baixo relevo, há uma similitude com a pintura conhecida do Leonardo da Vinci. No entanto, a ausência do elemento cor, não tem cor nessa, acentua a questão de luz e sombra, que nós estamos falando de um relevo, tá? A frontalidade faz com que o espaço fique mais compactado, quer dizer, mais apertadinho. A ideia é uma apropriação daquela obra do Leonardo da Vinci, num baixo relevo, como se fosse uma pintura escultórica, certo? Só que compactou, diminuiu. Agora, essa terceira imagem, para o Brussels, há um aspecto luminoso e teatral, assim como a frontalidade bem marcada. Cristo, olha onde a luz te leva, lá para os olhos de Cristo. Está centralizado e com esse posicionamento intensifica o poder da significação da imagem. Quer dizer, o artista, ele quis fazer essa relação, certo? É lógico que as possibilidades de construção de significados são infinitas, tá? Mas a obra é aberta e independente de qualquer vontade por parte do autor. O encerramento significativo da obra só se dá quando contemplada. É de extrema necessidade a participação do observador para que se conclua a significação da obra. Com seu repertório, ele irá decodificar os elementos da obra e a maneira como foram arranjados. Gente, de nada adianta qualquer expressão artística sem o espectador, tá? De nada adianta. Foi o que eu falei, pode ser um monólogo. Um ator, onde ele faça tudo de repente, onde ele dirija, onde ele produza, onde ele faz a iluminação, figurino, cenário, mas se não tiver espectador, não existe obra.
A mesma coisa, o artista plástico, se ele não tiver alguém que contemple a sua obra, não existe, tá? Então, vamos lá, agora sobre equilíbrio. Um dos elementos visuais mais importantes para a imagem é o equilíbrio. Assim como na física e na natureza como um todo, o equilíbrio é o que rege a vida do homem. O equilíbrio é preferido por sua segurança visual. Todos os padrões possuem centro de gravidade, o que confere um estatuto matemático para a forma. No entanto, nenhum padrão oferece o cálculo, a exatidão de forma automática, como o equilíbrio. O contrapeso é de suma importância para a visualidade. Quando se olha uma imagem, busca-se um equilíbrio entre as massas visuais. Por exemplo, se em uma natureza morta vê-se um vaso à direita, espera-se algum objeto do mesmo tamanho ou uma cor parecida, similar à esquerda. Isso se chama contrapeso, tá? Quando as massas visuais estão estáveis, gera-se a noção de equilíbrio para uma visualização da imagem de forma coerente. O cérebro projeta eixos visuais. Os eixos visuais norteiam a noção psicológica de equilíbrio visual. É mais ou menos essa estrutura que ele mostrou aqui, certo? Então, a obra ela precisa estar o quê? Equilibrada. Você quer equilíbrio maior que o Renascimento? Não, foram lá que eles fizeram, que se chama o quê? Simetria, certo? A mesma quantidade de imagens eu tenho ao lado direito, tenho ao lado esquerdo, tá? Elementos básicos da comunicação visual. Qualquer manifestação visual concreta existe graças ao arranjo de seus elementos formais mínimos. Em outras palavras, para que haja significação, uma imagem necessita conter códigos imagéticos sujeitos a significação específica, que é o caso de elementos formais, a saber, ponto, linha, forma, direção, tom, cor, textura, dimensão, escala e movimento. Note que a paisagem de uma praia, ela pode se tornar passiva ao extremo, uma vez que o elemento formal básico mais intenso nessa imagem é a linha horizontal e, portanto, impera a passividade. Por outro lado, quando se olha do alto de um edifício, contempla-se a paisagem de uma cidade a partir de ângulos o quê? Oblíquos para o ponto de vista de observação. Assim sendo, linhas diagonais potencializam o dinamismo da imagem. Aqui nós estamos falando, tá? De uma imagem onde você vê de uma forma horizontal e de uma visão oblíqua, tá? A linha de pesquisa da psicologia que mais auxiliou a compreensão humana foi a da Gestalt. Na teoria da Gestalt, uma imagem é formada por várias partes, que podem ser isoladas para análise. E quando observadas individualmente, essas partes são autossuficientes. E quando reagrupadas, formam uma imagem primária observada. Se alterar qualquer parte da imagem, o todo será alterado também. É possível compreender uma imagem a partir de diversos pontos de vista, mas o que auxilia muito é a decomposição da imagem em seus elementos formais mínimos. Nesse tipo de análise, ou escaneamento visual, analisam-se todos os elementos, pontos, linhas, formas, com foco na significação, que carregam para o todo da imagem. Pode-se adotar o esquema ao lado, escaneamento dos elementos formais mínimos, tá? É a primeira etapa. Verificação da significação e contraste entre a significação com a significação de toda a imagem. Agora, vamos lá entender o que na verdade, os elementos formais mínimos de uma imagem. O que é o ponto? Ponto é a unidade mais simples e irredutível da linguagem visual. Mesmo que para alguns teóricos o ponto não exista, tá? Ponto é o início de tudo. Uma das características mais marcantes é o fato de atrair o olhar para o que vê, ok? Linhas. Quando o elemento ponto é reproduzido muitas vezes de maneira a perder seu significado particular, passa a indicar direções. Portanto, assume o nome do quê? De linha. Se o ponto que é estático, por natureza, pudesse receber um pulso, uma força em alguma direção, poderíamos definir a linha como a história do ponto em movimento. A linha, assim como o ponto, é uma abstração da mente. Não existe linha no mundo natural, todavia, manifestações visuais do cotidiano
frequentemente recebe a nomenclatura de linha, até mesmo para que possamos compreender melhor. É o caso de uma quina de uma mesa, ou a junção do plano da parede com o teto, tá? Então, linha, o que o texto está falando? Que linha, na verdade, é o ponto em movimento, certo? E existem também no desenho, na verdade, a linha necessária, a linha que delimita um espaço para o outro, que está falando da quina de uma mesa, ou que está fazendo a junção da parede com o teto, certo? O que são formas? A linha pode circundar um espaço. E quando isso acontece, disse que a trajetória da linha gerou um formato, ou uma forma para alguns teóricos. Basicamente, temos 3 formas elementares: círculo, triângulo e quadrado. O círculo carrega como característica a ideia da infinidade, ó, infinito, certo? Instabilidade, embora possua uma simetria grande. Já para o triângulo, há a ideia do quê? Equilíbrio, passividade. Enquanto o quadrado passa a ideia de solidez, densidade e retidão. Direção visual. Cada forma básica possui uma direção inerente. Por exemplo, o quadrado possui uma direção vertical e horizontal, porque ele contém essas linhas, certo? Tudo bem aí, pessoal? Tem alguém comigo? Bem, o Marcos, ele falou que caso ele não esteja na chamada, é porque acabou a luz dele. Tá bom, coração. Essa chuva, né, tem alguns lugares que estão sem luz, realmente. Quanto ao círculo, este descreve direções circulares, curvilíneas. É por meio das direções visuais que os significados são intensificados nas imagens. Enquanto as linhas horizontais e verticais transmitem a ideia de passividade e equilíbrio, as diagonais e curvas passam a sensação de instabilidade e movimento. A direção compromete significativamente a composição contida na imagem. Agora, o que é tonalidade? Vocês já viram falar assim? Eu gostei daquela blusa. Eu não gosto daquele tom, eu gosto de um tom mais forte. Né? Quando a gente fala de tonalidade. Então, a gente vai entender, ó, que é sabido que a luz não se propaga de maneira igual em todas as superfícies, tá? Ela é refletida pelos objetos, sendo que estes possuem claridade e obscuridade relativa. E é essa variação de luz e tom que nutre a complexidade da mensagem visual. O modelado tridimensional é visto à medida que temos entre um claro e escuro máximos, variações sutis, às vezes, de meio tom. Gente, vocês querem ter uma noção de o que é tom quando você vai comprar tinta de parede, tá? Às vezes você tem o mesmo azul, mas ele tem tanta variação tonal, né? Tanta variação de tons, aquela paleta de cores, tá? Então, a tonalidade nos garante a observação do fenômeno luminoso. Boa parte da ilusão óptica é dada pelo efeito da perspectiva, que basicamente é construído por linhas, mas o modelado de claro e escuro da tonalidade é de suma importância para as aferições do espaço. Agora a cor, olha aqui, acabei de falar da paleta de cores, né? A cor, ela é emotiva, ao contrário da linha, que é extremamente racional, tá? Ela não é necessária para a significação da imagem e pode ser compreendida também em seu aspecto simbólico. Por exemplo, o vermelho, muitas vezes, significa conceitos bem diversos do que percebemos na natureza. É o caso de que quando associamos a um partido político a um estado emotivo. A cor possui 3 dimensões: matiz, saturação e brilho. O matiz é a própria cor, é a localização no espectro cromático. A saturação mostra o grau de pureza da cor. As crianças e os artistas ingênuos dão preferência à cor pura, quer dizer, ele não dissolve a cor, ele não trabalha com tom, ele pega praticamente a cor do potinho de tinta e já pinta, tá? Afinal, esta chama mais atenção e possui um grau elevado de emoção. O brilho corresponde ao valor relativo da cor em relação ao claro e escuro, certo? Agora, o que é textura? Uma prancha de madeira pode ser um tanto quanto barata quanto sua essência alterada por um revestimento impresso. Para ser mais específico, tá? Um piso de madeira, ele pode ser bastante caro quando feito de madeira bruta. Mas quando o mesmo piso é elaborado a partir de um simulacro, quer dizer, algo similar, parecido, o custo é bem menor. A textura impressa é substituída à altura para o tato. Então, a textura pode ser dividida em dois grupos, ó. A textura perceptível e a textura visual. Então, quer dizer,
textura tátil e textura visual, tá bom? O piso de madeira impressa é um bom exemplo da textura ótica ou da textura visual. O que não possui, se você passar a mão, ela parece a madeira, mas ela não é a madeira, certo? Todavia, em um piso real de madeira, texturas táteis e visuais coabitam aquele universo, né? Note que uma lixa ela pode ser vista como uma superfície homogênea, lisa para o olhar, mas a hora que você coloca a mãozinha lá, né, a hora que você sente, ela é extremamente áspera. Esse fato não se confirma quando o material é tateado. A aspereza da lixa contradiz com o aspecto da textura visual. A textura revela ao sujeito a natureza da superfície, e ela é exibida ao olhar pelo efeito da luz e da sombra. É muito comum o artista gráfico, em especial um designer gráfico, fazer uso de linhas retas, planos bem definidos e valores tonais para construir a figura humana. Elabore um trabalho, olha aqui, galerinha, elabore um trabalho a partir da figura abaixo. Vamos lá. O método deve ser similar ao adotado por Charles Bargue, professor e artista do século XIX. Primeiramente, vocês vão estruturar o dorso com as linhas de contorno shape. Depois, vai marcar as áreas de sombra e na parte interna da forma, a linha que delimita essas áreas. Por fim, intensifique e dê destaques. Então, o que vocês vão trabalhar? Com uma figura humana, ok? Seja ela de costas, seja de frente, seja... Nós vamos trabalhar com no artístico, tá, amores? Assim, não precisa, como que eu posso? Explicitar esse nu, não pode deixar, não precisa focar em órgão genital, nada disso. Você pode trabalhar só costa, pode trabalhar lateral, mas fazer um trabalho, deixa eu diminuir o zoom pra gente fazer um trabalho parecido com esse. Esse é um torso masculino, mas a gente pode fazer um feminino, ok? Então, a nossa atividade dessa semana, tá, é elaborar um trabalho similar com esse artista. Ele está na página 193. Só vou anotar aqui para a prof não se perder, tá? 193, ok? Prof, eu não consigo desenhar. Eu não sei desenhar. Vamos, então, de repente, trabalhar a impressão só dessa silhueta de um corpo, ou pegar a estrutura no computador de um corpo e você só trabalhar a luz e sombra com uma pintura, com um lápis grafite mesmo, tá? Ou um lápis preto, ok? Vou voltar ali para olhar para vocês. Tudo bem? Vocês entenderam? Professor, então é só luz e sombra? Só luz e sombra. Você vai faz a estrutura bem levinha, ou das costas, ou da lateral, ou trabalho perfil de um corpo. Não precisa parecer cabeça, pode parecer um detalhe do corpo. Tá, prof, eu quero trabalhar só as pernas. Posso? Posso. É um detalhe da estrutura da figura humana, seja ela feminina ou masculina. Tá? E a proposta da atividade está na página 193 da apostila de vocês. Prof, pode explicar de novo? Não sei se eu entendi muito bem. Vamos lá, meu amor. Ó, na página 193, tem o trabalho de um artista e vocês vão elaborar uma atividade parecida com o que ele fez. Vocês vão desenhar uma parte de uma figura humana, de um corpo humano, seja ele feminino ou masculino, e trabalhar somente a pintura para a gente colocar em prática a luz e sombra e a textura. Porque, na verdade, quando você está pintando, você queira ou não, trabalha a textura da pele. Certo? Porque a gente está colocando em prática os elementos da linguagem visual. Ok? Você pode fazer parecido com o que ele fez. Eu vou espelhar ali novamente, tá? Peraí. Ó, tá vendo o que ele fez? Vocês estão vendo? Tô vendo, tô vendo. Tá? Então, ó, você pode fazer, elabora um trabalho similar a partir da figura gráfica. Opa, da figura abaixo, ok? Ó, ele pintou, ao fundo tá todo pintadinho de preto, porque eu realço o meu desenho. Aqui, a parte muscular está toda destacada. Como que eu destaco? Pintando mais escuro. Prof, eu não sei desenhar. Imprime a estrutura da figura humana, somente o desenho. Prof, eu não tenho impressora. Coloca uma folha de sulfite branca em cima de algum modelinho de desenho. Prof, eu não tenho computador. Abre um desenho na tela do celular, não precisa ser grande, pode ser pequeno. Faz esse desenho pequeno mesmo,
tá? Copia da tela do celular, você põe uma folhinha em branco em cima, só para desenhar a silhueta da parte do corpo humano que você quer. Pode ser de costas, pode ser de frente. Lembrando que a gente está trabalhando com no artístico e não com nada malicioso, nada depreciativo, ok? Vocês entenderam? Prof, agora entendi. Tá? Até quando? Até quinta que vem, meus amores. Até na próxima quinta, que é dia 5/11. Beleza. Belezinha? Vamos para a chamada e eu vou ficar por aqui com vocês, caso vocês ainda tenham dúvidas, ok? Ok. Vou começar pelo primeiro B. Peço que, se o aluno estiver no chat, por favor, vocês me avisem, tá? Ana Beatriz. Faltou. Ana Beatriz Torres. Faltou. Ana Maria. Eu. Obrigada. Arissa. Aqui. Obrigada. Beatriz Coderiti. Chat. Beatriz Maciel. Faltou. Bianca Aguilar. Faltou. Bianca Casimiro. Aqui. Obrigada, amor. Cássio Bandeira tá aí. Emanuele. Eu. Obrigada. Gabriel Henrique. Chat. Gabriela Castro. Chat. Giovana Luiza. Aqui. Obrigada, Giovana. Aqui. Obrigada. Henrique Mendes está aí. Henrique Ucchio. Aqui. Obrigada, querido. Yara. No. Ingrid. Araújo. Faltou. No. Obrigada. Ivan Matheus. Presente. Obrigada, João Afonso. Chat. João Gabriel. Só, professor. Obrigada, João Pedro. Tá aqui, tá aqui. Luísa. Faltou. Maria Elisa. Presente. Obrigada, Maria Elisa. Manuela. Chat. Ok. Maria Eduarda Campos. Chat. Matheus Borges. Matheus faltou. Milena. Presente. Obrigada, Nicole Nogueira. Aqui. Obrigada, Nicole. Pedro Felipe. Faltou. Pedro Parron. Chat. Ok. Rayane. Chat. Rebeca. Renata. Professora, tô aqui. Tá bom, amor. Renata. Faltou. William. Sabrina. Sabrina Samuel. faltou. E Hugo. Chat. Ok. Isis. Chat. Yasmin. Chat. Ok. Vou primeiro lá já. Obrigada, coração. Eu fiz primeiro B, né, gente? Isso. Então tá. Estava selecionado primeiro A. Falei, ué. Amanda. Aqui. Obrigada, amor. Ana Júlia. Prof, a Ana Júlia, ela tá sem luz. Tá bom, Chuchu. Ana Lívia. No. Anne. Arthur Boni. Prof, Oi, meu amor. Presente, professora. sobre o primeiro B, o Samuel tá perguntando se você chamou ele e a Ingrid perguntou se você deu presença pra ela. Não sei, vou ver, Samuel e Ingrid. Tá, vou ver, tá, Chuchu? Ok. Eu anotei aqui, tá bom? Depois eu volto lá. O Arthur tá aí? Tô aqui. Obrigada, querido. Beatriz Lopes. Chat. Ok. Bruno Martim. Oiê. Oi. Briane. No. Caio Lucas. Eu aqui.
Ok, Daniela Valério. Aqui. Obrigada, Danilo. No. Heloísa. Fernanda Bandeira tá aí, tá? Fernanda Carolina. Giovana de Sá Souza. Chat. Ok, Giovana de Souza Lima. Enefaed. Igor Monteiro. Eu. Obrigada. Isabela de Jesus. João André. João Pedro. Chat. Ok. Júlia Zanin. Presente. Obrigada, Ju. Cauã. Aqui. Obrigada, Lívia. Chat. Luísa. Presente. Obrigada, Marcos Vieira. Chat. Maria Eduarda. Chat. Maria Júlia. Chat. Matheus. De Abreu. Não. Não. Pedro Henrique Silva. Chat. Não. Chat. Chat. Pedro Paulo. Aqui. Obrigada, querido. Raquel. Presente. Obrigada, Renan. Não, Renata. Aqui. Obrigada, querida. Sandriele. Chat. Thales. Chat. Samira. Chat. Caio. Presente. Obrigada, querido. Carmen. Presente. Obrigada. Isabela Dutra. E Irineu. Ok, vou estar ali no primeiro só para, ou no B para confirmar. Aí eu já volto com vocês. Pronto, fechou. Queridos, quero saber se tem alguma dúvida ainda em relação à atividade. Eu vou Olha, fazer assim, no agora começo da não, aula. mas se for fazer e tiver, a gente fala. Tá. A prof falou que no início não ia ter atividade, tá? Mas vai ter sim. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o AVA para a semana que vem, ok? Eu não vou deixar o AVA mais essa atividade, não, tá? Para não ficar muita coisa, combinado? Beleza. Tá, meus amores? Aí a prof vai fazer isso, tá? Aí eu deixo o AVA desse capítulo, eu deixo para semana que vem, tá? Combinado? Senão fica muita coisa para vocês. Tá bom? Um beijo no coração. Até semana que vem. Prof, Tchau. obrigada. Beijo, meus amores. Até semana que vem.